Bom, pessoal, então a gente vai começar a nossa aula sobre os métodos de separação de misturas. Alguns deles são simples, outros mais complexos, mas todos eles muito fáceis de serem entendidos. No material escrito, está bem descrito lá mesmo o passo a passo, qual que é para separar mistura homogênea, mistura heterogênea, muito bem segmentado para quem gosta de estudar dessa forma. Eu, particularmente, prefiro conhecer as técnicas, porque sabendo como cada uma delas funciona, automaticamente você já vai saber se aquela técnica é indicada para separar sólido de líquido ou se é para separar líquido de líquido. Então, eu, pessoalmente, não vejo dificuldade da gente abarcar tudo sem fazer essas classificações muito específicas. Então, mas eu sei que tem gente que gosta. Então, diante disso, eu preparei um material escrito que contempla todas essas especificações de mistura de sólido com líquido, de líquido com líquido, de líquido com gás. Só que aqui na apresentação a gente vai dar um panorama geral e depois fica até interessante para você que gosta de classificar, pegar esses slides e tentar fazer uma classificação, se é técnica para separar sólido de líquido, líquido de líquido e assim sucessivamente, ok? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui, então, na nossa apresentação. Bom, para que servem, então, esses métodos de separação de misturas? Eles servem para decompor misturas de substâncias em um sistema qualquer nos dois ou mais componentes originais. A gente tinha visto que uma mistura ela precisa ser composta necessariamente por duas ou mais substâncias puras. Então, as técnicas de separação consistem justamente nisso, a gente separar para conseguir chegar, então, às substâncias originais, que tem que ser pelo menos duas, né? Que é o que a gente comentou. Elas podem ser utilizadas, então, para separar misturas homogêneas ou heterogêneas. Nesse primeiro caso, então, nós vamos ter a filtração simples, né? Ela é utilizada para separar sólidos de líquidos, como vocês bem sabem. E aí, reparem, então, nesse esqueminha, que nós vamos ter aqui, ó, um becker, que é esse copinho que está na mão do operador, e vamos ter aqui um funilzinho. Dentro desse funil, a gente coloca uns papéis que a gente chama de papéis de filtro. E aí, nesse caso, quando a gente verte a mistura, ou vira a mistura sobre esse funil, o líquido vai passar direto, enquanto o sólido vai acabar ficando retido. Então, a filtração é uma técnica bem simples, onde a gente utiliza papéis de filtro para fazer isso no laboratório, né? A gente utiliza papéis de filtro para fazer essa separação. A filtração a gente faz em casa também, né? Quando a gente vai lá separar a água do pozinho que passa naquele papel de filtro, a gente está então executando essa técnica chamada filtração simples. Próxima técnica é a filtração, na verdade ainda é a mesma técnica, né? A filtração ela serve para separar também um sólido de gases, né? Sólidos que estejam suspensos nos gases. E aí a gente tem esse gifzinho aparecendo de um rapaz utilizando um aspirador, porque o aspirador ele é capaz de promover essa técnica de filtração. Isso porque quando o aspirador suga lá a sujeira, você está passando ar também junto com ele. Então, você tem uma mistura gasosa que contém impurezas sólidas que acabam ficando retidas no filtro do aspirador. Isso também ocorre nos aparelhos de ar-condicionado. Todo aparelho de ar-condicionado possui um filtro que, de tempos em tempos, a gente precisa estar fazendo a higiene, fazendo a limpeza. Isso porque, dentro ali do funcionamento do ar-condicionado, ele puxa, né, o ar, que é uma mistura gasosa, esse ar passa então pelo filtro e acaba retendo as partículas sólidas que estão suspensas nesse ar. Então, a filtração, a gente pode separar um líquido de um sólido, mas a gente também pode separar sólidos que estejam suspensos em gases, ok? Próxima técnica, decantação, utilizada para separar líquidos de líquidos ou sólidos de líquidos, tá?
No primeiro caso, ó, separando líquidos de líquidos, a gente tem que estar atentos que esses líquidos eles têm que ser immiscíveis, ou seja, não podem se misturar entre si. Que é o caso da água com óleo, né, gente? Você misturar água com óleo, eles não vão se misturar, na verdade, entre si. Você tem ali a formação de duas fases, uma mistura com duas fases. Para separar, a gente pode separá-los utilizando um funil de decantação, que é esse equipamentozinho que aparece aqui na imagem. Aqui em cima nós temos o funil de decantação, que também é chamado de funil de bromo. Reparem que aqui no meio dele, ó, ele tem uma torneirinha. E aí, como é que a mistura se comporta aqui dentro desse funil de bromo ou funil de decantação? Nós vamos ter o líquido mais denso se depositando na parte inferior, enquanto o líquido mais denso ele vai se colocar na parte superior desse sistema. E como que a gente promove a separação nesse caso? A gente abre essa torneirinha, o líquido mais denso ele vai escoar, por ação da gravidade aqui, escoou todo, você fecha a torneirinha e está feita então a separação. Então essa é a primeira maneira da gente promover a técnica de separação denominada decantação. Aqui nós temos uma imagem prática que representa no laboratório como a gente faz essa decantação. E olha aqui que lindo, ó, que bonitinho que fica. Nesse caso a gente não tem água e óleo. Nós temos dois líquidos que não se misturam entre si. E aí a gente vai ter ó, uma fase mais densa que fica embaixo e a fase menos densa que fica na parte de cima. E tá vendo quando a gente falou de misturas heterogêneas que apresentavam mais de uma fase e a fase tinha que ter um limite de separação? Olha aqui esse limite, ó, ele ocorre bem aqui, onde a gente consegue fazer essa diferenciação. Tranquilo? Então, agora sim, um outro caso da decantação, ó, no caso da separação de sólidos e líquidos. Nesse sentido, a gente vai ter o seguinte, ó, vai ter um sólido misturado com um líquido, e aí quando ocorre um repouso, né, vai passando o tempo, esse líquido em repouso, o sólido ele tende a se depositar no fundo, então ele vai sedimentar, ou ele vai decantar, a forma que você preferir chamar. Então o sólido está misturado com o líquido, vai ali haver um repouso, o sólido vai se depositar no fundo, né, vai decantar, e aí você pode então verter com cuidado aquela parte mais límpida que estará por cima, né? Está por cima, portanto, menos densa. Isso aqui, gente, você pode verificar essa sedimentação, essa decantação, quando chove, que sempre acumulam aquelas poças d'água na rua, e aí às vezes você passa por ela e vê que está bem turva, só que ficou ali durante todo o dia, e quando você volta, se você tiver saído para trabalhar, por exemplo, quando você volta, você verifica que a água está ali cristalina por cima e todo barro, toda impureza se depositou no fundo ali daquela poça. O que ocorreu foi a separação do sólido para o líquido através da decantação, que pode ocorrer então como um fenômeno até natural, inclusive. E aí depois da decantação, para esse caso específico, né, com a evaporação da água, você teria uma separação total, então, dos componentes daquela mistura. Seguindo, temos a centrifugação, né? A centrifugação ela é um processo que ela consiste na aceleração desse processo de decantar. Você coloca a mistura dentro desse equipamento que é denominado centrífuga, e aí você consegue jogar a parte sólida com uma maior velocidade, num menor tempo, essas partículas sólidas para o fundo daquele recipiente. Tá? Então, nós temos aqui representado uma centrífuga e ela funciona basicamente da mesma forma que a máquina de lavar roupa quando está na função centrifugar, né? Que está lá rodando enlouquecidamente para separar, então, os sólidos, que no caso é a roupa, do líquido. Né? Então, a centrífuga ela funciona dessa forma. Fiquem atentos, porque a centrifugação ela é uma técnica muito utilizada para separar os componentes do sangue e os componentes do leite. Então, normalmente, questão de concurso, quando cai perguntando a técnica relacionada à separação de componentes do sangue e do leite, nem pensa, nem perde tempo ali na questão inteira. Já vai logo na centrifugação, porque é certeiro, é tiro certeiro, você não vai perder seu tempo.
Ok, então tranquilo, esse é um exemplo de centrifugação. Então aí, ó, coloquei até em amarelo, muito utilizado para separar os componentes do sangue e do leite. Anotem isso, porque costuma cair e é sempre centrifugação, ok? Então, ó, só para ficar mais claro, olha aí a separação dos componentes do sangue, como fica bonitinho. A parte mais densa embaixo e a parte menos densa fica na parte de cima do tubo. E aí pode ser levada para fazer a análise mais facilmente. Ok? Então, vamos lá. Próxima técnica é a catação. É uma técnica extremamente simples. O próprio nome dela sugere, de fato, como ela vem a ser aplicada, né? Você utiliza as pinças, uma pinça ou as próprias mãos para separar partículas sólidas uma das outras, tá? E aí, como exemplo, a gente tem a separação de caroços ruins para caroços bons de feijão, né? Não deixa de configurar uma mistura, e isso era uma prática muito comum, principalmente com pessoas mais antigas. Se você tiver sua avó, pode perguntar a ela, que certamente ela fazia. Hoje em dia, né, até trazendo uma informação adicional, não se cata mais, porque os grãos eles são previamente selecionados, então a gente não tem nenhuma mistura, vem só grãos bons, né? Então, uma catação consiste nisso, você utilizar pinças ou as próprias mãos para executar esse procedimento de separação. Bom, seguindo, a gente tem a peneiração, que também é chamada de tamização, tá? Bom, é uma técnica também relativamente simples, né? Na peneiração, a gente separa partículas sólidas de tamanhos diferentes. E aí você vê o pedreiro fazendo isso. Você, quando está cozinhando também, que vai peneirar a farinha, você está praticando a peneiração. E consiste no simples fato de você querer separar partículas sólidas que têm tamanhos diferentes. Você quer lá uma areia mais fina, então você vai tirar aqueles grãos que têm uma dimensão um pouco maior através da peneiração. Tranquilo? Ventilação, também uma técnica simples, utilizada na separação de sólidos de tamanho diferente, com o auxílio de uma corrente de ar. Então, tanto na ventilação quanto na peneiração, a gente quer separar sólidos de tamanhos diferentes. Mas, na ventilação, o mecanismo que a gente vai utilizar é a passagem de uma corrente de ar. Isso porque, normalmente, há um composto que é extremamente leve. Há um composto que é muito pouco denso. Então, pelo simples fato de você passar uma corrente de ar, você já consegue promover a separação. E eu coloquei aí como exemplo, separar o amendoim das suas cascas. O amendoim misturado com as cascas ali. Como a casca é muito leve, você, soprando, consegue promover essa separação. Então, a ventilação ela consiste em separar as misturas através dessa passagem de corrente de ar. Seguindo, separação magnética ou imantação. O imantação já não está se utilizando tanto, tá? Utiliza mais o termo separação magnética mesmo, mas eu costumo mencionar para, se você encontrar por aí em algum lugar esse termo, você saber a que está sendo referido, tá? Então, é um método que consiste em separar sólidos atraindo um deles por um ímã. Ponto. Você tem uma mistura. Num deles ali você tem, nessa mistura, provavelmente você terá de ter um metal, e aí você consegue atrair esse metal utilizando um ímã. Embora a gente consiga fazer isso numa escala pequena, tá, gente? Vamos supor que você tem em casa limalha de ferro, que é o pozinho de ferro, com serragem, né, que é o pozinho de madeira. Você conseguiria, passando um ímã ali por cima, separar o ferro da serragem, mas isso também é utilizado em grandes escalas, tá? E coloquei como exemplo aqui isso mesmo, utilizado no processo de extração de minérios de ferro para a remoção das impurezas. Então, grandes ímãs, ímãs poderosos, são utilizados para fazer a extração do minério de ferro, utilizando, então, essa técnica chamada de separação magnética ou imantação. Seguindo, chegamos à dissolução fracionada. E eu gosto desses nomes porque eles são extremamente sugestivos. Se você presta atenção no nome,
você é induzido muito facilmente a entender o que essa técnica está querendo te dizer. Então, quero dar os parabéns, convidar a dar parabéns também para as pessoas que nomearam essas técnicas de separação de misturas. Elas são pessoas incríveis porque facilitaram demais a nossa vida, facilitaram o nosso processo de entendimento. Mas vamos seguir. Dissolução fracionada significa que você vai dissolver uma fração da tua mistura. Então, a gente vai separar essa mistura dissolvendo um desses componentes num líquido, que nesse caso eu coloquei o exemplo da água. Por exemplo, se você tem uma areia lotada de sal, que é o que acontece lá na areia da praia, como é que você faz para separar essas misturas? Se você mistura essa areia salgada com água, você vai estar dissolvendo o sal em água. E aí sim você vai ter essa separação. Você vai ter agora água salgada e areia pura. Então, a dissolução fracionada consiste então em você dissolver uma fração da tua mistura num líquido para que seja então promovido esse processo de separação. Bom, seguindo, nós temos a levigação. É uma técnica utilizada para separação de sólidos utilizando uma corrente de água. E aí a gente tem o caso, então, do garimpo, exemplo do garimpo, onde a gente vai ter ali algumas substâncias, algumas partículas que não são muito densas e acabam sendo, então, arrastadas por essa corrente de água. Já aquelas que são mais densas, no caso o ouro, ele é um metal bem denso, acaba não fluindo na corrente de água com tanta facilidade quanto os grãos de areia. Então, essa técnica a gente chama de levigação. Seguindo, nós passamos para a flotação. A flotação ela consiste na separação de sólidos de diferentes densidades com a utilização da água. Então, a gente tem sólidos de diferentes densidades e quer separá-los. Como é que a gente faz? A gente joga água dentro. Por quê? Nesse caso, a água ela vai ter uma densidade intermediária. Você vai ter lá a tua mistura com um sólido muito denso e outro nem tanto. A água tem uma densidade intermediária com relação a esses sólidos. E isso é um fator que deve ser analisado antes de escolher a técnica. Por quê? Se você tiver aí um líquido que não tem a densidade intermediária entre esses dois sólidos, não vai adiantar nada, não vai separar. Então, é interessante observar a densidade. O líquido precisa ter um valor de densidade intermediária para promover, então, essa separação dos dois sólidos de densidades diferentes. Beleza? Empregado na limpeza de piscinas, onde um agente floculante, que é responsável por reunir as partículas pequenas, forma blocos de impurezas menos densos que a água, podendo ser removidos facilmente com uma peneira. Já repararam, pessoas que fazem limpeza de piscina, elas falam, elas costumam não conhecer, mas jogam lá o agente floculante e aí começa os blocos de sujeira a aparecer. Por quê? Aquilo ali é uma reação química que está fazendo de forma mágica aparecer um monte de impureza na piscina? Não. O agente floculante está reunindo as partículas de impureza que existem ali dispersas naquele meio, dentro da piscina. Com isso, vão formando ali os grandes blocos e isso vai fazendo com que seja possível, então, fazer essa separação. Depois ele passa com a peneirinha lá catando e remove essa impureza, não é isso? Se você não conhece, pode pesquisar aí na internet como faz a limpeza de uma piscina, que é bem interessante. Lembrando que essa é só uma das etapas, que na limpeza da piscina também adiciona uma fonte de cloro, né? Não é cloro propriamente disso, é uma fonte de cloro eletrofílico, eu querendo gastar aqui um pouquinho meu conhecimento com vocês, para fazer a limpeza, então, ali a descontaminação também da água, permitindo com que ela seja reutilizada, né? Porque imagina se tivesse que jogar a água toda da piscina fora e encher de novo. A gente não é nem louco, precisamos ter responsabilidade ambiental, já que não somos os donos da natureza, fazemos parte dela, inclusive a gente tem que respeitar e usar os recursos da maneira mais adequada possível. Ok? Então, seguindo,
Temos a destilação simples. Eu coloquei um gifzinho bem interessante para vocês conseguirem observar como funciona a destilação simples. É uma técnica que a gente faz especificamente no laboratório, utilizando essa aparelhagem que é composta por vários utensílios, e quando ela está toda montadinha assim, a gente chama essa aparelhagem de aparelho de destilação. Para que serve então a destilação simples? Bom, ela é utilizada na separação de sólidos e líquidos. Através do aquecimento, na aparelhagem adequada, consegue-se separar o líquido do sólido. Dessa forma, o líquido que possui menor temperatura de ebulição começa a evaporar primeiro e, ao entrar em contato com o condensador, retorna ao estado líquido na outra extremidade de forma isolada. Ok, na prática como é que fica? Olha só. Isso aqui a gente chama de manta de aquecimento. Aqui dentro a gente tem um balão, tá? Dentro do balão nós temos a nossa mistura de sólido com líquido. A manta de aquecimento, como o próprio nome sugere, vai começar a aquecer essa mistura. E aí o líquido, que geralmente ele possui temperatura de ebulição menor que a do sólido, vai começar a entrar em ebulição, ou seja, passar para o estado gasoso. E aí o líquido vai, ó, tá vendo? As bolinhas começam a se desprender e vai virar a fumacinha aqui, né, para o estado gasoso e vai subir. Bateu aqui em cima, ele está lascado, por quê? Está fechado, então esse caminho ele não consegue subir. Aqui em cima, esse pontinho para cima, essa barrinha aqui, é um termômetro. Esse termômetro permite, né, dizer para a gente qual é a temperatura que esse composto está entrando em ebulição. Ok, o fato é que aqui estando fechado, existe um caminho que esse vapor pode percorrer. E o caminho é pela lateral aqui, ó, vai passar pelo condensador ou tubo de condensação. Se vocês repararem, ó, o vapor começa a passar aqui pelo condensador. E por que ele condensa? Porque no condensador a temperatura está mais baixa. Está mais baixa por quê? Porque se vocês repararem, ó, tanto nessa superfície aqui de baixo, quanto nessa superfície de cima, a gente tem um risquinho azul. Isso significa que está passando água aqui em volta. Então, esse tubo ele é como se fosse dois tubos, um por dentro e um por fora. Esse tubo de dentro ele fica completamente revestido de água fria, porque está vendo aqui, ó, numa extremidade entra água e na outra sai. Então, fica sempre com água fria circulando ao redor desse tubo que a gente chama de condensador. Logo, a temperatura aqui nesse ponto vai estar muito mais baixa do que aqui no balão. Concordam comigo? Então, esse vapor, que está extremamente quente, moléculas extremamente agitadas, quando vão passar pelo condensador, encontram uma superfície muito mais fria do que aqui embaixo. E quando ele encontra essa superfície mais fria, o vapor volta para o estado líquido e pinga, então, no outro recipiente aqui embaixo. Dessa forma, vai chegar ao ponto de que todo o líquido vai evaporar, vai condensar e cair aqui no outro recipiente, e aí terá então sido promovida a separação do sólido, que vai ficar aqui nesse balão, e o líquido, que vai ficar no outro balãozinho. Tranquilo, gente? Se sim, vamos seguir. A próxima técnica, ela é a destilação fracionada, e aí ela vai funcionar de forma muito semelhante à destilação simples. A diferença é que a destilação fracionada, ela serve para separar frações de líquidos, tá? Então, olha ali, ela consiste no aquecimento da mistura de líquidos miscíveis, né? Então, a gente tem uma solução, tem vários líquidos misturados ali, só que esses líquidos eles possuem pontos de ebulição diferentes. Eles são próximos, mas são diferentes. Então, a gente separa através da dissolução fracionada. Então, os líquidos são separados à medida em que cada um dos seus pontos de ebulição são atingidos. Então, inicialmente vai separar o líquido com o menor ponto de ebulição, depois os líquidos com ponto de ebulição intermediário, depois o líquido com ponto de ebulição maior e assim sucessivamente. E você controla isso através de um termômetro. Deu 100 graus Celsius, começou a evaporar alguém, opa, está saindo um líquido. Ok.
Aí bateu 105 graus, não está evaporando mais ninguém. Só que chegou a 110 graus Celsius, outro líquido começa a entrar em ebulição. Então você já sabe que é outro líquido, é um líquido diferente daquele primeiro. E assim sucessivamente. A destilação fracionada ela é muito utilizada para separar os componentes do petróleo, tá? Então, é assim que a gente faz a separação lá do querosene, da gasolina e de diversos outros produtos que estão contidos no petróleo. Seguindo, a gente tem uma outra técnica chamada de evaporação. Essa técnica também é muito simples, você conhece bem. Ela é muito utilizada aí nas salinas, por exemplo. Você deixa uma mistura de um sólido com um líquido, e o líquido, que é a parte mais volátil, então, dessa mistura, a volatilidade está relacionada com a capacidade de passar para o estado de vapor. Então, o líquido que tem uma maior volatilidade acaba evaporando naturalmente com o aumento da temperatura e o sólido fica ali retido. O inconveniente da evaporação é que você tem a perda do líquido. Por exemplo, a gente pode separar um sólido de um líquido utilizando a destilação simples, mas a gente também pode evaporar. Você precisa saber qual é o produto que você quer. Se você quer o sólido, é mais prático e barato você fazer evaporação. Ponto. Você deixa aumentar a temperatura, deixa evaporar e pronto, porque você quer o sólido. Agora, se você quiser o líquido, você não pode fazer evaporação, porque a evaporação ela possui esse inconveniente. Você acaba perdendo o líquido. Então, quando você quer separar um sólido de um líquido, mas você quer o líquido, você precisa do líquido para utilizar, você vai, então, promover a destilação simples ao invés da evaporação. Ok? Então, vamos embora. Vamos seguir. Próxima técnica é a técnica chamada de fusão fracionada. Tá? O nome é bem sugestivo e bem explicativo também. Consiste na separação de misturas de sólidos com pontos de fusão diferentes. Tá? Então, tem que consertar aqui, pontos de fusão diferentes. Você tem o seguinte, tem lá uma liga metálica de ouro e cobre. O ouro ele vai fundir numa dada temperatura e o cobre em outra temperatura. Então, você, o que faz? Então, no estado sólido, você precisa aquecer, né? Fundir, passar do sólido para o líquido. E aí você começa, então, a fusão. Quando que a fusão vai começar? Quando um desses metais atingirem ali a sua temperatura de fusão, não é isso? Então, você vai atingir aquela temperatura e aí um começa a passar para o estado líquido. Ok. O outro só passa para o estado líquido quando a temperatura de fusão dele também for atingida. Tranquilo? E assim é feita, então, a técnica de fusão fracionada. Bom, pessoal, essas são as principais técnicas de misturas. Tá? São as mais cobradas nos vestibulares da vida e também nas questões de concurso, no nosso caso, concurso militar. São muitas as técnicas, mas como vocês viram, os nomes eles são bem sugestivos, então acaba que muitas delas fica fácil de fazer a associação. Repararam que durante a apresentação das técnicas eu fui dizendo se separava sólido de líquido, líquido de líquido, mas tem uma relação muito forte também com o nome. Então, se você é a pessoa que é mais sistemática, gosta de categorizar tudo certinho, eu vou convidar você a fazer uma organização desse material que eu apresentei. Você vai classificando. Essa técnica é de sólido com líquido, de líquido com líquido, de líquido com gás. Isso já acaba se tornando um exercício também para você fixar isso. Agora, se não, eu recomendo que você volte nesse vídeo e assista de novo, porque aí já vai garantir uma maior assimilação por parte do conteúdo também. Não são várias técnicas, mas são simples, não são técnicas absurdamente complexas. E eu espero que tenha ficado claro isso para vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que a gente está aberto para prontamente te atender. Essa foi a nossa aula de hoje, então, sobre separação de misturas. Não deixem de pegar o material
e fazer os exercícios desse bloco, que é super importante para você fixar o conteúdo. Exercício de fixação serve justamente para isso, além de você já ir se familiarizando com as questões, a forma como a banca cobra então as questões referentes a esse conteúdo. Bom, pessoal, por hoje é só. Então, um beijo e até a próxima aula, até o próximo vídeo.